the headphones in my pocket. 2 words and you got me. 2 nights and you told me that once the time is counting down, it's impossible to stop it. 3 words that we need to save. 3 weeks till you move away. Olá meninas, estamos aqui de volta no quadro Minha Amiga Vai Casar. Dessa vez aqui na Adega Conceito, eu e a Lina viemos saber tudo sobre bebidas para casamento. E eu tenho certeza que vocês vão gostar desse episódio porque ele está repleto de dicas e muita informação bacana. E claro, a gente quer apresentar primeiro o Rafael. O Rafael é o supervisor aqui da Adega Conceito. Ele vai falar um pouquinho das bebidas pra gente, as que mais saem para casamento. Vai falar um pouquinho da experiência deles aqui com os noivos, né, nos eventos. E a gente, lógico, não pode deixar de degustar, né, Lina? Com certeza. Afinal, a Lina quer saber qual a melhor bebida para ela oferecer. Muitas dúvidas aqui, né, pra gente tirar, pra saber em relação ao espumante melhor, né, pro casamento, como as outras bebidas também. Isso mesmo, então não saiam daí, vai valer a pena esse episódio. 3 words that I left too late, so go. Your heart has to be followed. Whoa. 'Cause we all got a dream. Bem, gente, vocês viram um pouquinho aí pelas imagens da adega, da loja, um pouco do que eles oferecem aqui. Realmente é uma grande variedade de bebidas, mas a gente sabe que os noivos é um público assim mais específico, mais especial, digamos assim. E o Rafael vai contar um pouquinho pra gente sobre isso. Natália, Lina, sejam bem-vindas. E hoje eu separei aqui alguns produtos para a gente conversar, né, alguns espumantes para a gente degustar e explicar um pouquinho como que funciona essa questão de bebidas para eventos, né? É uma dúvida constante aí dos noivos. Então, Lina, vamos lá, me ajude com as suas dúvidas. Rafael, a gente sabe que o tipo de bebida varia de acordo com o horário do casamento, né? Como é que vocês fazem essas sugestões para os noivos? Como é que vocês orientam de acordo com o horário? O mix de bebidas realmente ele vai variando de acordo com o perfil do noivo. Se você tem noivos que são evangélicos, se você tem noivos que são católicos, se você tem noivos que preferem casar durante o dia ou casar na praia. Então tudo isso vai variando o mix de bebida e o tipo de cada bebida, né? Às vezes na praia você tem um consumo maior de cerveja e de espumante, né? E o uísque fica um pouquinho menos. Às vezes também você tem um casamento à noite e esse casamento à noite você consome muito mais uísque. A família pode ter uma tradição de tomar vinho. Então esse mix de bebidas vai mudando também do tipo de convidado, né? Do estilo de cada convidado. Isso, o estilo de vida também ele muda muito e a questão da quantidade também muda de acordo com isso. É por isso que em todo atendimento aqui na adega a gente faz questão de fazer com que esse atendimento seja personalizado, né? A gente realmente sonda o nosso cliente para fazer um perfil e fica bem customizado mesmo cada mix de bebida que a gente faz. Então vamos para a prática, né, Rafael? Assim, nos casamentos de hoje, quais são os rótulos que mais saem e quais você separou aqui pra gente experimentar hoje dentro desse perfil que você está falando? Pronto, hoje eu separei 3 marcas, 3 rótulos para a gente apresentar, ok? E vou começar aqui pelo Prosecco Marco Luigi. Um produto que, inclusive, nós servimos no aniversário do blog. Eu provei, muito bom. Isso, gente, que como vocês sabem, nosso evento, o aniversário do blog, foi agora há pouquíssimo tempo, finalzinho de julho. E a Adega estava lá com essa espumante maravilhosa, foi um sucesso com os noivos. Então vamos lá, vamos degustar, porque eu estou ansiosa para provar, porque eu não tive tempo de provar no dia do evento. Pronto, então é hora da gente conhecer esse produto. Degustação. Vamos abrir. Uma coisa bem interessante da gente saber sobre o espumante, né? Porque muita gente estoura o espumante na hora de abrir. Não é interessante estourar, porque o gás vai embora muito rápido e dissipa muito rápido. O interessante é você tirar a rolha dessa forma como eu vou fazer aqui agora. E a rolha ela vai sair completamente assim que eu tirar aqui essa armação de arame, tá? Ela já sai automaticamente. Ela já vai querer sair automaticamente, exatamente. Ela tem exatamente essa característica. Você joga. Você pode
e sem a rolha sair voando, porque ela nunca mais vai voltar aqui para essa garrafa, tá? E ela, quando expande dessa forma, significa exatamente que ela tá bem jovem, ok? Se tiver ressecada, se ficar do mesmo tamanho, é porque não tá muito bom para o consumo. A gente faz Essa o tá vinho, perfeita. né? Que o vinho você ainda consegue colocar novamente, né? O vinho você consegue colocar novamente, mas essa Vamos rolha é ver. super encharcada por conta do gás. Esse Marco Luigi, ele tem muita saída para casamento? Tá saindo muito? Pronto, esse Marco Luigi ele tem muita saída por conta das características da uva. Né? Ela é uma uva prosecco, que no olfato ela é bem frutada e ele é brute. Né? Então ele é mais gastronômico. O espumante brute significa que ele tem menos açúcar. Tendo menos açúcar, ele vai harmonizar mais com qualquer prato que você servir durante o casamento. Ele é suave. E é bem leve, bem muito bom. Ele é bem leve, principalmente ao olfato mesmo, né? Você pode sentir essa característica do olfato, nós chamamos de bouquet, né? Você pode sentir o bouquet do produto como ele é bem frutado. E é uma característica dessa uva. Né? Mas ao paladar ele não é tão suave, então você consegue harmonizar com todos os pratos. Eu gostei Tem uma muito. boa acidez. Uma ótima opção para casamento, sem dúvida. Com certeza. Por isso que tem agradado muito as noivas de Fortaleza, né? A gente tem ouvido muito falar que é uma opção que tem saído bastante. E agora eu tô sabendo bem por quê. Rafael, uma grande dúvida minha em relação às bebidas é a quantidade. Qual a quantidade ideal? Porque não tem como saber qual candidato vai beber espumante, uísque, cerveja. Convidado. Falou candidato. Falei candidato. Foi de eleição. Então, como é que eu posso ter uma ideia desse número de Cálculo, bebidas? né? E varia de acordo com a quantidade de convidados, né? Vai variando de acordo com a quantidade de convidados, com o estilo de vida, por isso esse atendimento personalizado que a gente faz. Mas é lógico que existe um padrão. Né? Nós pensamos assim em uma festa de 5 horas, no buffet à noite, com as principais bebidas, espumante, uísque, cerveja. Então nós temos um padrão estabelecido para cada 100 pessoas. Né? A cada 100 pessoas nós servimos cerca de 30 a 36 garrafas de espumante, 12 garrafas de uísque, falando também um pouco das outras bebidas, né? E a cada 100 pessoas, se for cerveja 600 ml, na faixa de 2 caixas, 48, se for long neck, a gente coloca uma para cada convidado, por volta aí de 96 garrafas. Rafael, e no meu caso, meu casamento, vão ser 380 convidados pela noite, no buffet. E vai ter já chopp, coquetéis, uísque. Vinho ainda não decidimos. Em relação ao espumante, qual seria a quantidade para 380 convidados? Eu estou realmente com muita dúvida em relação a quantas garrafas eu compro, se eu vou comprar em consignação, né? O que é que você sugere? Pronto. A gente trabalha, como a gente estava falando aqui, com 30 garrafas a cada 100 pessoas. Né? Para 380 pessoas, a gente pode trabalhar em uma faixa de 400 convidados, não é? Arredondando para isso, porque eu tenho certeza que o número de convidados é um pouco maior do que isso e você está fechando o buffet para 380, não é isso? Pronto. Então a gente vai ter aí mais ou menos umas 120 a 130 garrafas de espumantes. Com essa característica, você vai ter chopp, não é isso? Vai sim, mas a mesma festa durando até 5 horas da manhã, porque no caso você falou 5 horas de duração. No caso vai ser mais porque vai iniciar por volta de 11 horas, não, 10 horas. Pronto, a gente já está colocando um pouco mais de espumantes. Da manhã, né? Isso, está colocando um pouco mais de espumantes, seriam 380, eu estou fazendo para 400, então, 420 convidados, pensando exatamente também na duração do evento. Vamos lá, qual é o segundo rótulo que você escolheu pra gente degustar? Eu vou trazer aqui, que é um grande sucesso de vendas também na adega, que é o Ponto Nero Para casamento? Celebration. Um produto do Grupo Casa Valduga pensado para eventos. Show. Certo? Por isso esse nome de Celebration, por isso essa garrafa um pouco mais clara, porque geralmente a Ponto Nero na garrafa tradicional ela é um pouco mais escura, quem conhece o produto aqui em Fortaleza que faz muito sucesso. Então essa garrafa um pouco mais clara e pensando realmente nos eventos. Certo. Ele vem com uma característica super interessante, que dentro da composição de uvas, ele traz a uva prosecco e é um produto mais suave do que os brutes comuns.
Então ele tem agradado todos os níveis, Tipo de inclusive público, as né? pessoas que consomem também o demi-sake. Que não Eles gostam vêm tanto, migrando. né, de brute, aí Isso, Porque né? ele busca um equilíbrio, né? Assim, entre nem é doce, nem é tão encorpado. Nem é tão doce, seco. nem é tão seco, E os exatamente. dois são brasileiros, né? Os dois são brasileiros. Na Nossa. verdade, os 3 que nós vamos degustar hoje, eles São são nacionais. brasileiros. É importante falar que os espumantes brasileiros, eles não deixam nada a desejar para nenhum espumante no mundo. É verdade. Inclusive ganhando medalhas de ouro em grandes concursos na França. Você imagina um espumante nacional ganhar um concurso na França. Vale muito a pena. Né? Então eu acho que agora a gente deveria degustá-los. Vamos lá, estamos aqui pra isso. Vamos. E a garrafa desse Marconi já é muito bonita, assim, até bem apresentada para um casamento. E o preço dele é muito bom, viu, noivinhas? Acho que vale a pena. Ele é demais. Não só pela presença, como pelo sabor dele. Muito bom. Muito bom. Mas vamos degustar o próximo, né? E pegar a degustação então do Nero, né? Pra gente ver todas essas características que eu falei na prática. Certo. Rafael, então o Nero Celebration é uma sugestão também para um casamento à noite, ou ele também pode ser servido num casamento fim de tarde, manhã. Fala um pouquinho sobre isso em relação a esse rótulo. Pelas características dele ser mais suave do que os brutes comuns, né? Então ele consegue se adequar a qualquer horário de casamento, a qualquer horário de evento. Ótimo. Inclusive para eventos na praia. Né? A gente recomenda muito São mais rosé. quentes, né? Tem o calor, né, do local. Isso, tem o calor do local, você tem o sol ainda presente, né? Então a gente recomenda realmente que seja um produto mais suave e ele se adequa muito bem. E é refrescante. E é refrescante. Né? Ótimo. É refrescante sem ser doce. Ótimo. Né? E isso é uma Legal. característica É muito, doce. muito importante. É muito importante. Pois vamos lá, vamos ver isso na prática. Vamos sim. Vamos relembrar, esse produto tem 3 anos mais ou menos de mercado. Então ele é bem recente. Né? É do grupo Casa Valduga, é importante essa característica, né? Porque é um dos grupos que mais tem sucesso no país, é o maior grupo que produz vinhos com uvas próprias aqui no país. Os espumantes com uvas próprias, né? O maior grupo. My head feels tangled up like the headphones in my pocket. 2 words and you got me. 2 nights and you told me that once the time is counting down, it's impossible to stop it. 3 Pelo cheiro, eu já sinto que é mais doce, que é menos seco. Assim, né? Já fica, como você disse. Ele é mais frutado, né? frutado. Você consegue sentir o Você já aroma mais da sente, uva. muito isso. Enquanto no outro você já tem as outras características um pouco mais Mais secas. forte tipo brute, né? E Você o- é um brute mais E o tradicional. álcool, né, mais presente. É interessante isso, porque quando você tem menos fruta, você tem um pouco mais do álcool presente. E esse produto ele passa menos tempo para ser feito, enquanto o brute comum passa 9 meses, esse Sei. daqui passa 6 meses. Né? Então a fermentação dele é um pouco mais curta. Quando a fermentação é mais curta, menos açúcar da uva é consumido pelas leveduras e aí você consegue ter um produto com um pouco mais de suavidade. O enólogo que desenvolveu esse produto, ele foi muito feliz, né? Porque as características no Brasil inteiro são muito diferentes com relação a eventos. Em Fortaleza a gente precisa de um produto que seja refrescante, mas o paladar das pessoas vem mudando pro brute. Principalmente porque aqui é uma cidade muito quente. Isso. Então, Rafael, é uma sugestão sem erro, Nero Celebration também. Sem erro, né? bem. Celebration. Para todas as pessoas, o público todo vai ficar muito feliz, todos os convidados Vai agradar, tomando, né? vai agradar o espumante Nero Joia. Celebration. Então, fica a dica, noivinhas. A gente tem mais um pra gente falar, né? Pra experimentar e você falar um pouquinho. E é legal, assim, a gente saber bem a diferença de cada um, né, Rafael? Porque a gente sabe que tem muitas opções no mercado, são muitas marcas, muitas uvas, muitas nacionalidades. Então, assim, a noiva que não entende, que também é uma coisa que vem mudando, né? Os noivos cada dia mais estão entendendo um pouco. A Linda e o Diego, eu sei que é um casal que entende um pouco bastante de vinhos, de espumante, de bebida, mas eu sei que tem muitos que não entendem nada, né? Então, como escolher se você não sabe bem o que você está escolhendo? É confiar na indicação de vocês, do fornecedor. E também, lógico, acho que os pais também ajudam um pouquinho nessa hora, né? É verdade. Mas como a gente sempre faz, o nosso atendimento ele é focado muito no conteúdo. Né?
coloco somente o espumante aqui para você escolher, mas eu falo realmente, como a gente está conversando aqui agora, eu falo sobre a característica de cada um, né? E aí você tem como escolher com o conteúdo. Não, eu aprendi que esse espumante ele é suave, eu aprendi que o outro espumante é um pouco mais frutado, olfato, mas ele harmoniza bem com todas as características dos alimentos. Então isso é importante, porque muitas vezes a gente bebe degusta algumas bebidas por onde a gente vai e a gente não sabe o que tá bebendo, não sabe de que é feito, não entende. Aí vai querer lembrar, mas eu não sei qual foi aquela bebida que eu gostei, porque era assim. Então isso é importante, essas informações para fazer a escolha certa, né? Uma coisa bem interessante aqui dos casamentos é que quando a noiva realmente não tem costume de tomar, a gente sempre recomenda o moscatel. Por quê? Porque ela vai brindar. E o elegante mesmo é aquilo que agrada ao nosso paladar. Né? Claro. A gente sempre fala assim, o Brut é um pouco mais elegante, o demi-sec, mas se a noiva não gosta se não de entra bebida, bem, se não entra bem, você imagina ela fazendo um brinde com o Brut. Vai fazer careta no Pois brinde. exatamente. Pra agradar os noivos, né? Que são os donos da festa, eles têm que pensar neles antes de qualquer outro. Exatamente. Nós estamos falando de espumante, mas uma regra de etiqueta, que eu não sei quem foi que criou, diz que você não pode servir cerveja em um casamento. Mas você imagina um casamento em Fortaleza sem cerveja? Não tem, Não né? dá, Aí como não é que eu, São regras que né, devem como é que ser eu sigo? relativizadas pela situação, né? Isso, não dá pra seguir uma regra dessa em Fortaleza. Imagina um casamento na praia. De dia, De sem dia, cerveja. sem cerveja. Não tem como. Os convidados Não tem certamente vão reclamar. Exatamente. Vamos lá então pro terceiro rótulo. Todos os espumantes, eles são vinhos, só que eles passam por uma segunda fermentação e aí eles ganham a gaseificação, ok? E é importante lembrar que todo vinho é feito somente de uva, o espumante não é diferente. Certo. Então nós vamos falar agora dos espumantes rosés. Eu trouxe para a gente fazer a degustação o Nero Tradicional Rosé. Né? Essa é uma linha que vem antes da linha Celebration, é a linha que a Nero já trabalhava aqui no país. Né? Ela já tem mais ou menos uns 8 anos de idade aqui no país, então a linha é bem madura, já está consolidada no mercado de Fortaleza. Muita gente conhece, já utilizou esse produto. Né? E o rosé, ele tem características muito, muito peculiares. Assim, você pode servir num casamento na praia, fica muito bonito com a luz natural. Né? Quando você tem uma decoração um pouco mais clara à noite, que você tem mais luz e iluminação, o rosé também fica muito, muito bacana. É interessante, né? Essa questão de estar tudo interligado. A gente tem falado muito isso no blog, que o casamento, ele é uma harmonia de vários elementos. Imagine você escolher uma bebida que harmonize com a decoração. Onde é que você já imaginou? Mas, gente, tem tudo a ver. Então, realmente tem que estar tudo em harmonia. Isso é que é bacana, assim. Você tá pensando na bebida, também pensando no ambiente, na atmosfera do evento, né? É muito legal você tá explicando, Rafael. Rafael, quando a pessoa vai servir o rosé em casamento, serve só o rosé ou também pode utilizar o brut, mesclar com outros tipos? Essa é uma dúvida muito pertinente. Quando você vai servir mais de 2 tipos de bebida, é interessante que você tenha um pouco de cuidado com relação à quantidade de bebidas, tá certo? Para que não acabe nenhuma bebida nem a outra. Servir um espumante rosé e um branco facilita um pouco a questão da logística do garçom, porque ele vai saber quem é que está bebendo o quê. Né? Facilita bastante. Se eu recomendo 30 garrafas, 36 garrafas a cada 100 pessoas de um tipo de espumante, é interessante que eu tenha, se eu for servir 2 tipos, que eu tenha 25 e 25, porque quando eu recomendo 30, lógico que eu estou pensando aí em uma quantidade que sobre, mas você não pode deixar acabar. Vai que a festa tende só pro rosé, ou vai que a festa tende só pro branco. Tem que manter uma quantidade equilibrada das duas opções, e você corre o risco de ter um consumo grande das duas, né? Isso. Ok. Seguindo aquelas dicas lá da quantidade que você já falou lá no começo, né? Exatamente. Então vamos degustar? Vamos sim. É hora de a gente fazer com rosé. A linha tradicional da Nero, ela tem a garrafa Baby, né? Que é uma tendência muito, muito grande nos casamentos. Servir uma parte dos espumantes Babies dentro da pista de dança. Né? Você coloca um canudo aqui. Que se torna uma forma individual de consumir o espumante. O espumante.
Tem muita gente fazendo com carrinho de espumante, já saindo vi. com carrinho Já vi bacana. E Legal. aí tem também essa característica de você colocar vários babies em uma champanheira ali no open bar, Perto do palco. perto do palco, e as pessoas vão, né, naquela hora pega como se fosse uma long neck, né, logicamente evoluída. E aí você coloca Bem um canudinho evoluída. bem evoluído. Preço e... Essa garrafinha pequena ela não é com a rolha, tá? Ela é rosqueada, Ah, sim. ok? Então, Só deixa eu- pequenininha, né? Só pequenininha. Vamos lá. A Rosé é a minha preferida. Aqui está. Tintinha. A Nero Rosé, agora vamos ver. Eu queria que tu falasse um pouquinho também da temperatura de cada espumante. Cada espumante. É muito O ideal interessante de cada- de é muito servir. interessante essa pergunta. No buffet, como a gente está falando de casamento, no buffet eu recomendo que realmente essa temperatura seja a menor possível. Então é Por bom volta de chegar 2, um dia antes. um dia os antes. espumantes no local. Um dia antes. Nós aqui da adega entregamos um dia antes no local. Vocês Certo. entregam direto no local, no buffet, né? Isso, no local. Os espumantes mais doces, eles devem ser servidos mais gelados. Tá? certo. Então, assim, moscatel, quem for servir moscatel, é interessante que coloque aí a 4 graus, 6 graus. O brute, 6 graus, 8 graus, você consegue. Tá? Certo. Porque aí você vai... Rosé. O rosé, ele depende do rosé. Esse rosé, ele é brute, então ele entra dentro dessa característica do 6 a brute. 8 graus. De 6 a 8. Tá, se for um rosé que for servido num casamento de dia, numa manhã, sei lá, num campo, numa casa de um sítio, numa coisa assim, Já. um lugar mais quente, gelado, né? vocês recomendam um pouco mais gelado ou essa média Isso. mesmo? É interessante que ela esteja um pouco mais gelada, porque quando ela sair, como vai estar de dia e de dia é mais quente, ela vai Esquenta perder, mais rápido. exatamente, vai perder temperatura mais rápido. Então é Eu interessante imaginei. que nos casamentos em geral eu sempre recomendo que se sirva o mais gelado possível, Sim. tá? Porque os garçons saem com o espumante, ele vai perdendo temperatura, Uhum. né? Não tem Já vai como esquentando. manter, É, já vai esquentando. sempre- Eu sempre imaginei isso, que a rosé realmente, que ela exige essa temperatura um pouco mais, né, gelado, porque tem essa sensação de mais, como é que eu posso dizer? Ela é um pouco mais suave, mais né? suave, Mais Água, doce. né, um pouco. Mas é interessante isso porque assim, isso é uma característica. O rosé, por que o espumante fica rosé? Porque parte da vinificação dele passa a casca da uva, de uma uva rosé, né? de uma uva tinta. Então, a casca tem mais açúcar, certo? Então, ela gera um pouco mais de suavidade. Agora, isso depende muito do espumante também, porque você tem espumantes rosés que são feitos com parte de uva moscatel. E aí Pinot Noir, né, que é uma uva tinta, aí Fica mais doce. e aí fica mais doce. Mais Então frutado. isso depende da composição do rosé mesmo. Nem todo rosé ele é tão frutado. As características do Nero, por exemplo, é um rosé brute. Ele não é um rosé muito doce, verdade, né? Então não é você doce. consegue também harmonizar e servir no Equilibrar, de repente É. servir à noite também, certeza. um casamento à noite, no buffet, tranquilamente. A minha preocupação com relação ao rosé servido à noite é só a questão de iluminação. Se for bem iluminado, vale a pena porque destaca o produto. Eu percebo que eles aqui, o Rafael, a adega, se preocupam muito com essa questão da apresentação do produto, que é importante também, né? Você se preocupar de que forma vai ser servido, como é que vai ser apresentado durante o evento também. Fala um pouco sobre isso, Rafael. Dentro do evento, não só com as bebidas, mas com tudo que você vai ter dentro do evento, que haja realmente uma If you feel né? Que você realmente saiba como É interessante que você saiba as características do seu evento para que você também não sirva um produto que esteja em desacordo. Né? Se você tem um público, mesmo que você goste de brute, mas se você tem um público que você sabe que não é acostumado a tomar espumante, não é interessante você colocar um espumante com uma característica muito seca. E assim, uma dúvida que eu tenho, até assim, voltando pro meu casamento, qual a quantidade de espumante que eu deveria comprar em consignação? Sim, já que seriam 130, como você disse, 120 a 130.
Aí eu compro mais consignados ou é dentro dessa quantidade que você falou? Isso é uma pergunta muito pertinente, muita gente tem essa dúvida. Essa margem que a gente faz de cálculo, ela já contempla essa questão da consignação. Na verdade, nós trabalhamos para casamento com 100% de consignação e recebemos de volta, inclusive, a bebida gelada. Então eu posso consignar todas as garrafas? Pode né? consignar todo, 100%. Ótimo. E essa questão de receber de volta o gelado facilita muito o trabalho dos meus parceiros no buffet. Por quê? Porque ele pode gelar tudo e não corre o risco de você servir bebida quente dentro do seu evento. Isso é muito importante. Então eu não preciso consignar mais do que 130? Não precisa. Eu posso comprar algumas, consignar outras, mas dentro desse número, né? E geralmente sobra dessa conta que a gente faz com relação às bebidas, de quantidade de bebida, geralmente sobra por volta aí de 30% das bebidas que a gente leva. Lógico que isso é uma média. Claro, né? Às dependendo vezes do casamento, né? As pessoas bebem mais. E depende também da noite mesmo dos convidados. Se os convidados estiverem mais propensos a tomar cerveja na noite ou uísque, o consumo vai ficar naquela média, mas de repente o consumo de espumante cai. Né? Se tiver mais espumante, a cerveja cai um pouco mais, os coquetéis estão fabulosos na noite, então as outras bebidas vão caindo. Né? Mas a média de consumo geralmente é essa. Aí o medo é esse, né? De ser essa média 120 e os convidados beberem tanto que acabar faltando espumante. Tem essa possibilidade aqui? Olha, é muito difícil acontecer, certo? É muito difícil. Agora, se acontecer, é algo extraordinário, como eu já falei, mas se acontecer, nós temos o serviço de reposição 24 horas. Legal. Okay? Isso é interessante falar. É. Como é que funciona? Explica pra gente, Rafael, esse serviço. Então você liga, geralmente quem faz isso é o cerimonial tem o nosso telefone, é importante esse trabalho do cerimonial, né? Com certeza. E aí ele liga pra gente, a gente vem, abre a adega, leva a bebida na hora pra você e aí a gente acerta tudo depois do evento. É ótimo. Legal, isso é importantíssimo. Porque às vezes acontece o imprevisto, né? Às vezes as pessoas estão mais empolgadas, né? No Aquele dia resolveram beber um pouco mais. E depende muito também do dia, às vezes é uma sexta, um sábado. Apesar de tudo isso ser previsto, né? Pode acontecer, né? Pode acontecer. É uma coisa que enquanto o Rafael estava falando, eu estava aqui pensando, né? Os noivos, eles têm assim como meta de vida durante os preparativos, agradar os convidados, né? Em tudo, não só nas bebidas, mas em tudo. Desde o momento da cerimônia na igreja até a despedida lá na festa. Então, assim, em relação à bebida também não é diferente, né? As dicas do Rafael que a gente está conferindo nesse episódio passei muito em relação a isso, assim, a gente tentando encontrar um espumante que vai agradar o maior número de pessoas, encontrando uma opção que vá. Então, é importante que os noivos saibam que não vai agradar 100%. Isso aí é impossível. Mas a gente tenta se aproximar ao máximo dessa. Porque o principal é agradar os noivos, mas claro que você também quer agradar todos os seus convidados que vão fazer a festa, que fazem parte desse momento. Então tem que tentar unir tudo, né? É verdade. De todos. Então, essas nossas dicas de hoje são muito assim, nesse sentido também, pensando nas bebidas, assim, o Rafael deu aqui dicas maravilhosas para que vocês tenham essa possibilidade de agradar o maior número de pessoas no casamento de vocês. E eu acho que é isso, né, Lina? Tem mais alguma dúvida? Não, acho que A degustação foi maravilhosa. Um mais delicioso do que o outro, perfeito. mas vamos lá, a votação. Qual você gostou mais? Gostei mais do Luigi, Marco Luigi. Marco Luigi. Gente, eu gostei mais do Nero Rosé. Do Rosé? Foi. E o Nero Celebration? Todos eu achei. Os três são maravilhosos. Ótimos, maravilhosos, mas o primeiro. Claro foi que o sempre mais vai me agradar um encantou. ou outro. Cada pessoa tem um paladar diferente. Isso é muito pessoal, né, Rafael? Isso é muito pessoal.
Interessante porque hoje aqui na adega o Nero Celebration é o produto mais vendido. Mais vendido. Não é? É mais vendido. Mas a Lina já gostou do Para Marco pela casamento? característica. Para casamento. E tu gosta mais do outro. Do outro. Então assim, tem produto que agrada todos os públicos. É verdade, é verdade. Então, você tem que descobrir qual é o seu público, qual é o né? Vem seu, com sua degustação. preferência. E aí, pronto, pra gente encerrar, Rafael, fala um pouquinho como é que faz pra marcar uma degustação, de que forma as noivas procuram vocês, a adega, pra ter essa oportunidade de conhecer um pouquinho o que vocês têm, pra gente finalizar. Então todas as noivas que estão interessadas aí em fechar suas bebidas e ter uma conversa como essa, como a gente teve aqui, super descontraída, fazer uma degustação, podem entrar em contato com a gente no 3264-4424, vou repetir, 3264-4424 e agendar a degustação, agendar esse momento. É super importante que a gente tenha essa conversa para adequar realmente as bebidas ao perfil do seu evento. Rafael, eu já queria te agradecer demais por nos receber aqui com muito carinho e bebidas deliciosas. A gente poderia ficar aqui, né, Lina, A experimentando gente tem que vários. beber muito, né? É verdade, mas como a gente tem que gravar novos episódios, a gente tem que ir. Rafael, muito obrigada por nos receber aqui, pelas suas informações, pela sua disponibilidade. E estamos aí. Caso as noivas tenham mais dúvidas, a gente manda para vocês responder. Pronto, nós que agradecemos e eu queria dizer só mais uma coisa, né? As noivas que estão assistindo esse episódio, ok? Podem entrar em contato com a gente que nós vamos ter um desconto especial para essas 3 bebidas que foram degustadas hoje. Marco Luigi Prosecco, o Nero Celebration e o Nero Tradicional Rosé. Então vocês entrem em contato com a gente. Depois de assistir esse vídeo aqui, a gente vai manter a promoção por um período, ok? E aí vocês podem entrar em contato que a gente vai ter um desconto especial. Olha só, gente, que presentão da Adega Conceito. Coisas que só o blog Casamento 2.0 traz pra você. Obrigada, Rafael, mais uma vez. Obrigada, Linda, por me acompanhar em mais um local. E vamos lá em frente, que ainda tem mais coisas pra falar. Um beijo, gente. Até o próximo. Tchau, tchau. So please be somebody with me.